Você já parou para pensar que a ansiedade, algo tão comum em nossas vidas hoje, já fazia parte da realidade de homens e mulheres na antiguidade? Embora o mundo de hoje seja muito diferente, as emoções humanas continuam sendo as mesmas. A Bíblia, com toda a sua sabedoria, registra como ao longo dos séculos os seres humanos enfrentaram grandes desafios, muitos dos quais causavam uma enorme angústia e preocupação. No Antigo Testamento vemos figuras de grande fé como Davi, Elias e Moisés, lutando contra os mesmos sentimentos que hoje nos afligem: o medo, a incerteza e a ansiedade. Em uma época sem redes sociais, sem as pressões do mundo moderno, mas, ainda assim repleta de ameaças, guerras e crises pessoais, o ser humano procurava algo mais, uma resposta que fosse além de seu entendimento. Eles ansiavam por paz, por segurança, por respostas divinas que acalmassem o coração. Não diferente de nós, buscavam um refúgio, uma solução para as batalhas internas que travavam. Mas, em meio ao caos e à pressão, qual foi a resposta? Que encontraram? Como Deus se manifestou para acalmar suas almas atribuladas? E é nesse ponto que encontramos algo surpreendente, algo que pode transformar a maneira como lidamos com nossa própria ansiedade nos dias de hoje. Existe um versículo bíblico que tem o poder de mudar a nossa perspectiva, de restaurar a nossa paz interior e nos conduzir a um lugar de confiança plena em Deus. Você se pergunta qual é esse versículo? Prepare-se, pois a resposta está mais perto do que imagina, e ela pode ser a chave para uma vida sem medo, sem angústia e sem ansiedade. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem de paz e confiança para mais pessoas que precisam ouvir. Se você está em busca de respostas para suas ansiedades e desafios, não perca o que vem a seguir. O conteúdo a seguir pode ser a chave para transformar sua maneira de viver em tempos de crise. Davi, um jovem pastor, foi ungido para ser o futuro rei de Israel. Mas essa jornada não foi nada fácil. Antes de assumir o trono, ele enfrentou um dos períodos mais sombrios de sua vida: a perseguição implacável de Saul, o rei de Israel. O que muitos não sabem é que, durante esse tempo, Davi não era apenas um homem em fuga, mas alguém assolado por medos, incertezas e, acima de tudo, uma angústia imensa sobre seu futuro. Imagine a cena: um homem que um dia foi aclamado como herói por derrotar Golias, agora sendo caçado como um criminoso. Onde ele encontraria força para seguir em frente? Onde buscaria refúgio para sua alma angustiada? A Bíblia nos conta que Davi passou por momentos de desespero profundo. Em 1 Samuel 21, por exemplo, ele se vê tão desesperado que chega a fingir loucura diante de um rei inimigo, tudo para escapar da morte certa nas mãos de Saul. Mas foi justamente nesses momentos de fraqueza, de ansiedade e medo que Davi escreveu palavras que ainda hoje ecoam como um grito de confiança em Deus. No Salmo 34, Davi nos revela um segredo poderoso. Mesmo quando a escuridão parecia tomar conta de sua vida, ele sabia que a paz verdadeira vinha da confiança em Deus. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, escreveu Davi. Essas palavras não são apenas uma declaração de fé, mas um convite a uma experiência profunda de entrega e confiança. Em meio ao sofrimento e à perseguição, Davi encontrou consolo nas promessas de Deus, algo que muitas vezes esquecemos, que, mesmo nas horas mais sombrias, podemos encontrar luz e segurança no Senhor. Mas o que será que Davi descobriu de tão poderoso neste salmo? Como ele conseguiu transformar sua ansiedade em confiança? E será que esse mesmo versículo, essa mesma confiança, pode ser a resposta para as nossas próprias lutas e medos nos dias de hoje? O que Davi encontrou naquele momento pode ser a chave para mudar sua vida agora. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem de paz e confiança para mais pessoas que precisam ouvir. Se você está em busca de respostas para suas ansiedades e desafios, não perca o que vem a seguir.
O conteúdo a seguir pode ser a chave para transformar sua maneira de viver em tempos de crise. A ansiedade, o medo do futuro e a preocupação constante com o que está por vir não são fenômenos novos. A humanidade sempre viveu com esse peso, mas foi no Novo Testamento que Jesus trouxe um ensinamento que poderia mudar para sempre a forma como encaramos as nossas ansiedades. Em Mateus 6, 25-34, ele desafia uma perspectiva profundamente enraizada nas nossas mentes. A ideia de que precisamos controlar tudo, de que devemos nos preocupar com o amanhã para garantir a nossa sobrevivência e bem-estar. Imaginando o cenário, Jesus fala a um grupo de pessoas angustiadas, que lutavam para se alimentar, para sobreviver em um mundo repleto de incertezas. Ele olhou para aquelas pessoas e disse: "Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa?" Essas palavras, que podem parecer simples à primeira vista, têm um poder transformador que nos desafia a confiar em algo além de nós mesmos, algo mais profundo e mais seguro. Ele segue dizendo que os passarinhos do céu que não semeiam nem colhem são alimentados por Deus, e que se Ele cuida deles, quanto mais Ele não cuidará de nós, seus filhos. A promessa é clara: não precisamos viver sobre o peso constante da preocupação. Quando confiamos em Deus e buscamos o seu reino em primeiro lugar, Ele supre nossas necessidades. Essa mensagem é profunda, porque Jesus nos ensina que não precisamos carregar sozinhos o peso do futuro. Ele nos chama para viver o presente com confiança, sem que o amanhã nos roube a paz de hoje. Mas será que conseguimos realmente viver essa confiança? Como aplicar esse ensinamento em um mundo que nos pressiona constantemente a planejar e controlar cada detalhe de nossas vidas? Existe um versículo que pode nos ajudar a entender melhor essa entrega. E mais importante, pode nos libertar das correntes da ansiedade. O que será que Jesus nos revelou sobre o futuro e a confiança em Deus, que pode mudar radicalmente a maneira como lidamos com nossas próprias preocupações? Prepare-se, porque a resposta pode ser mais simples e mais poderosa do que você imagina. Em meio a um mundo agitado, cheio de incertezas e desafios, existe um versículo que brilha como um farol, oferecendo uma solução para a ansiedade que todos enfrentamos. Filipenses 4, 6, 7. É um convite direto à entrega, à confiança e, acima de tudo, à paz que transcende o entendimento humano. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Filipos, nos exorta com palavras poderosas e simples: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e súplica, com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Imagine o impacto dessas palavras em uma época em que as dificuldades eram imensas e a vida das pessoas repleta de sofrimentos constantemente exigia fé e resistência. Mesmo diante das adversidades que Paulo enfrentava, incluindo o cárcere e a perseguição, ele ofereceu essa palavra de conforto, mostrando que, em vez de se perder nas preocupações, deveríamos entregar nossos medos a Deus. Esse versículo vai além de uma simples sugestão. Ele é uma instrução divina para alcançar uma paz que não pode ser explicada ou compreendida pela lógica humana. É um convite à transformação da nossa mente e coração, a deixar de lado o peso da ansiedade e confiar plenamente na provisão e no cuidado de Deus. Mas como é possível viver esse versículo no dia a dia? Como transformar essa promessa em realidade, quando o medo do futuro parece ser mais forte que a nossa fé? A resposta está na ação. Entregar tudo a Deus por meio de oração com um coração grato e experimentar a paz que vem de confiar no seu poder. Mas o que realmente acontece quando fazemos isso? O que significa receber uma paz que vai além da nossa compreensão? E como isso pode mudar a maneira como lidamos com as ansiedades do cotidiano? Existe algo ainda mais profundo que Paulo quer nos ensinar nesse versículo, algo que vai além da simples liberação do medo. Prepare-se, pois o que está por vir pode ser a chave para uma vida mais leve e cheia de paz.
Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem de paz e confiança para mais pessoas que precisam ouvir. Se você está em busca de respostas para suas ansiedades e desafios, não perca o que vem a seguir. O conteúdo a seguir pode ser a chave para transformar sua maneira de viver em tempos de crise. Em tempos de crise, quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, a ansiedade toma conta como um monstro implacável, roubando nossa paz e nos fazendo questionar o futuro. O medo do que está por vir, a incerteza das circunstâncias e a sensação de impotência podem ser esmagadoras. Mas no meio de todo esse caos, a fé e os ensinamentos bíblicos oferecem algo profundo, uma maneira de viver sem ser dominado pela ansiedade, mesmo quando tudo parece fora de controle. A chave para essa transformação está em aprender a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Ao longo das Escrituras, encontramos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram grandes crises, desde guerras até fome, perda e perseguição, e mesmo assim, conseguiram manter sua confiança no Senhor, como Davi, que mesmo fugindo de um rei que queria matá-lo, encontrou segurança nas promessas de Deus. Ou como os discípulos de Jesus, que, em um barco prestes a afundar, descobriram que a paz de Deus era mais forte do que qualquer tempestade externa. A verdadeira mudança começa quando aplicamos a fé de forma prática em nossa vida diária. E isso envolve várias estratégias espirituais que nos ajudam a entregar nossas preocupações a Deus. A primeira delas é a oração, um ato de entregar a Deus tudo aquilo que nos causa ansiedade, não como uma mera formalidade, mas como um gesto de confiança genuína. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo. Estamos declarando que não precisamos carregar o peso do futuro sozinhos, porque Deus cuida de nós. Além disso, a meditação nas Escrituras é uma ferramenta poderosa para renovar nossa mente. Passagens como Isaías 41:10, onde Deus nos diz, para não temer, pois Ele está conosco, ou 1 Pedro 5:7, que nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, são fontes inesgotáveis de força e paz. Ao nos alimentar com essas promessas, nossa mente começa a se alinhar com a verdade de que Deus é maior que qualquer crise. Mas será que essa confiança realmente pode trazer paz, mesmo em meio à tempestade? Como viver isso no cotidiano, quando a ansiedade parece ser mais forte do que nossa fé? O segredo está em um passo ainda mais profundo, algo que Jesus nos revelou durante seu ministério. Há uma prática que vai além da oração e meditação, uma atitude radical que pode nos libertar de vez da ansiedade. E é nessa prática que você vai descobrir a verdadeira chave para viver sem medo, mesmo em tempos de crise.